Sejam todos muito bem-vindos à nova série da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista de Pádua. Durante 4 semanas ou durante 4 vídeos, eu estarei aqui com vocês conversando sobre saúde emocional em tempos de crise. Como nós podemos cuidar da nossa saúde emocional nesse momento em que estamos vivendo. Vivemos dias difíceis, vivemos dias em que temos dificuldade de lidar com a situação e que está afetando todo mundo, né? Não tem como pensarmos que alguns estão sendo mais ou menos afetados. A questão é como lidamos com a situação que estamos vivenciando. E nada como mais importante ou fundamental do que buscarmos essa orientação na Palavra de Deus. Então nós vamos, durante 4 semanas, estarmos juntos, pensando como podemos cuidar da nossa saúde emocional. Então, para tanto, eu gostaria de começar orando, pedindo que Deus possa estar nos direcionando, nos orientando, para que possamos passar por esses dias de uma maneira mais saudável e menos pesada. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos na Tua presença. Graças te damos porque reconhecemos e sentimos o Teu amor e cuidado por nossas vidas. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, para que possamos saber como lidar com esta situação. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que o Senhor prometeu que estaria cuidando de nós a cada dia. Então, por isso, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e por isso te agradecemos. Agora, Deus, pedimos a Tua direção para que tudo que nós possamos estar falando aqui chegue ao coração de cada um que estiver assistindo e que possa ajudá-lo a vivenciar este momento tão difícil de uma forma mais tranquila e mais fácil. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Neste primeiro vídeo, nós iremos usar o seguinte tema: tempos difíceis. Quem será que está passando por esse momento e que não sente, né, que estamos vivendo tempos difíceis? São tempos difíceis, tempos terríveis. Como vivê-los? Como dar conta de tudo, das responsabilidades, como dar conta das preocupações, como dar conta das pressões que estamos sujeitos, né, do medo de ser contaminado ou do medo de passar para outra pessoa, dar conta desse isolamento, né, de não poder ir e vir onde se costumava ir, né, não poder estar em contato com pessoas que amamos, com pessoas que são importantes para nós. Então, como viver esses dias? Nós estamos vivendo dias em um momento em que não tem precedentes na nossa história. São tempos anormais, né? Tempos nunca vivenciados dessa forma. E é interessante pensar que é uma situação global, né? Universal, vamos dizer assim. Estão todas as pessoas passando por essa mesma crise, né? Então, eu imagino que muito invariavelmente alguém não tenha sido afetado, né? Quem não se sentiu triste, desanimado, ansioso, preocupado nesta situação? Quem será que não sentiu assim, que está comendo mais, que está dormindo menos ou está dormindo mais? Então, em situações de crise, nós temos a tendência a reagir de maneira diferente do nosso habitual. E é interessante a gente pensar que isso faz com que a gente se sinta perdido, desnorteado, né? Inicialmente, no início da quarentena, a sensação geral é que duraria, né, alguns dias, semanas, um mês, e que tudo voltaria ao normal, né, logo em seguida. Mas o tempo foi passando, já são 3 meses e ainda temos a sensação, né, de que isso ainda vai demorar, né, a se estabilizar. Tem se falado muito no novo normal, ou que não existe esse novo normal, enfim. O fato é que uma situação como essa faz com que nós nos sintamos desnorteados, perdidos. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos um período, né, em que os discípulos de Jesus passaram por isso, logo assim, depois da morte de Jesus. Eles ficaram perdidos, eles ficaram desnorteados, né? E agora, como vai ser a nossa vida?
É uma sensação que passa, né? Que a gente também está passando. E agora? Como vai ser a nossa vida? E é interessante que um tempo antes disso acontecer, no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus prepara os discípulos para esses tempos difíceis. E Jesus diz o seguinte no capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas preocupações, Deus conhece as nossas ansiedades e Deus conhece as dificuldades e os problemas que o mundo em que estamos inseridos e no qual vivemos, essas dificuldades que nós sofremos. E Jesus, ele vai nos dizer, ele disse aos seus discípulos, e como discípulos de Cristo, ele está nos dizendo: eu venci o mundo, eu venci essas dificuldades, eu venci essas preocupações, então vocês podem ter paz e tranquilidade. Nossa, como ter paz nesse momento, como ter tranquilidade no momento em que estamos vivendo. O fato é que quando nós buscamos esse auxílio, essa convicção em que na palavra de Deus, que Jesus afirma, nós podemos respirar com um pouco mais de tranquilidade. Isso não faz com que nós saiamos da situação ou não nos deixa protegidos contra a contaminação do Covid, não faz com que sejamos imunes. Então, é claro que muitos cristãos, muitas pessoas que creem em Deus, que têm fé, contraíram a doença, alguns vieram a falecer. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, como vamos lidar com essa situação? Jesus também já disse que não iria nos tirar desse mundo. O objetivo não é com que nós saiamos do mundo ou não vivenciamos o que todos estão vivendo. Então, o nosso objetivo deve ser: como eu posso vivenciar tempos de crise, tempos difíceis, tempos de preocupação e ansiedade de uma forma mais tranquila, mais saudável, emocionalmente equilibrada. É importante entender que essa situação que nós estamos vivendo, ela traz consigo questões e reações emocionais inerentes a uma situação inesperada. Então, nós, por estarmos vivendo uma situação totalmente atípica, acaba sendo, de certa forma, natural ou esperada que tenhamos determinadas ou reajamos de determinadas formas que não eram tão comuns na nossa reação, ou que possa potencializar sintomas relacionados à ansiedade e depressão, por exemplo. Então eu quero trazer para vocês que reações esperadas ou frequentes podem acontecer, nós podemos ter diante de uma situação dessa, tá? É importante que você pense, procure se perceber e pense nessas possíveis reações. Em alguns casos, algumas pessoas podem até estar imaginando ou acreditarem que estão ficando doentes, ou que estão entrando em depressão, ou desenvolvendo algum transtorno de ansiedade, mas na verdade é uma reação decorrente, tá, da situação em que estamos vivenciando, e não necessariamente uma nova patologia ou desenvolvendo alguma patologia. Então, por exemplo, é esperado ou é frequente que numa situação dessa nós desenvolvamos um certo medo. Medo de quê? Por exemplo, medo de adoecer e morrer,
né? Eu acredito que a maioria das pessoas deve ter algum nível aí de medo de contrair a Covid-19, né? Por mais que alguém possa imaginar que não vai ter grande reação, mas, né, é natural, tá? É esperado numa situação dessa ter medo de adoecer, medo de perder ou ser separado de alguém que ama, um familiar. Então, medo de perder o sustento, né? Quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras nesse momento? Então, aquelas que estão passando dificuldades financeiras podem estar com medo de não conseguirem suprir as necessidades básicas suas e dos seus familiares, ou quem não perdeu o emprego, ou pode estar com medo de que isso venha acontecer. Então, é uma reação esperada, né? E não uma reação exagerada diante da situação que estamos vivendo. Ser excluído também, medo de ser excluído, né, do convívio da família. Por exemplo, profissionais da saúde, pessoas que continuam trabalhando em serviços essenciais, por exemplo, bancos, farmácia, né? Então, essas pessoas estão mais expostos à contaminação. Então, com isso, pode trazer também esse medo de que a pessoa possa precisar ser excluída, não estar em contato com os seus familiares, né? E até mesmo ter uma certa realmente exclusão social de outras pessoas não quererem chegar perto dela por medo de serem contaminados. E também medo de transmitir o vírus, né? Não é raro a gente ouvir de pessoas que convivem com idosos, por exemplo, que elas estão com medo de contrair a doença por medo de transmitir a familiares idosos. Então, são reações, né, que podem ser esperadas diante da situação. Por exemplo, outras reações, sensação recorrente de impotência diante da situação, né? O que podemos fazer? Sensação de irritabilidade, angústia, tristeza, desamparo, tédio e solidão. Eu acho que é um misto, né? Uma confusão de emoções que podem, né, estar passando nas nossas cabeças, né, que a gente fica sem saber como lidar, que são reações esperadas, né? Quantas pessoas estão mais solitárias porque não estão podendo ter contato com pessoas que tinham contato antes, né? Traz uma certa irritabilidade, ficar preso em casa, isolado, ou excesso de trabalho, né? Quantas pessoas estão com dificuldade por conta de estar com home office, então acabam acumulando, né, as tarefas domésticas e convívio mais justo, vamos dizer assim, com os familiares. Então, isso acaba trazendo também uma irritabilidade. Reações também quanto a alterações ou distúrbio de apetite, né? Há grandes relatos de comedores compulsivos, comedores ansiosos nessa pandemia, nesse período de pandemia, né? Por conta do isolamento, por conta de todas essas sensações angustiantes, acabam com que as pessoas acabam comendo mais. Comem mais porque estão mais dentro de casa, comem mais porque é uma atividade, né? Acaba sendo uma atividade e é uma atividade prazerosa, já que outras atividades prazerosas elas estão sendo impedidas de serem realizadas, né? Também distúrbios no sono, também são reações, é uma das reações esperadas, como insônia ou excesso de sono, pesadelo, né? E essas reações no sono também, essas alterações no sono, neste período, elas podem estar relacionadas ao enfrentamento deste momento de pandemia. E a gente também, né, precisa entender que conflitos interpessoais neste momento, eles acabam sendo ampliados por conta
desse isolamento e acaba, por conta do contato físico, contato interpessoal maior, né? Naquelas famílias, nas famílias que estão mais tempo em casa juntos. Então, juntando essas reações de cada um pessoal, né, de pessoais do indivíduo, somadas numa família, né, pessoas confinadas, tendo que ficar muito tempo ali dentro, isso pode trazer com que mais conflitos, né, possam surgir entre as pessoas, também conflitos no trabalho e também casos de violência têm aumentado. Uma outra reação, que são pensamentos recorrentes sobre a epidemia, né? Como é que vai ser, quando é que vai acabar e tal. Então, ficar pensando sobre isso, sobre a saúde da família, ficar pensando sobre a morte, né? E são pensamentos que também estão relacionados ao momento em que estamos vivendo. Nós precisamos entender que em situações de crise nós tendemos a reagir de maneira diferente da nossa habitual. Então é importante que você se avalie, né? Olhe para você, olhe para as suas reações e pense: como que eu habitualmente lido com determinada situação? Para que você possa avaliar se você está tendo um comportamento além do seu normal por conta de um estresse maior diante da situação, tá? E aí agora você me pergunta, né, como que eu faço isso, né? O que eu posso fazer para minimizar essas reações? Já que são reações esperadas, já que são reações decorrentes, né, da situação em que estamos vivendo, o que fazer, né? Como eu posso lidar com tudo isso? Então, eu estou trazendo para vocês algumas estratégias. Então, prestem atenção nessas estratégias, que são estratégias de cuidado. Como você pode se proteger e cuidar das suas emoções neste período para minimizar, tá, essas reações que, apesar de serem esperadas para a situação, não são agradáveis, né? E acabam complicando ainda mais a nossa vida, já que estamos limitados, né, por conta da pandemia. Então, primeiro, é reconhecer e aceitar os seus medos, os seus receios. Né? Às vezes a pessoa fica naquela negação: não, eu tô bem, tô estressado, não tá me afetando, não. Peraí, pensa. Como eu estou lidando com isso? Será que o fato de eu estar comendo um pouquinho mais de chocolate, ou o fato de eu estar dormindo, meu sono está irregular, eu durmo mais tarde, acordo mais cedo, ou estou trocando o dia pela noite, ou estou mais irritada? Primeiro passo para eu tratar uma dificuldade, um problema, é eu reconhecer que eu tenho esse problema, né? Então, é reconhecer e aceitar, sim. Todos nós estamos sendo afetados pela pandemia, pelo isolamento. Então, como eu estou sendo afetado? Reconhecer, tá? E aí, já que você parou, reconheceu, procurar alguém de confiança para conversar. Um amigo, né? Graças a Deus, hoje nós temos se for bem utilizado, né, a bênção da internet, dessa tecnologia. Então, nós podemos ter acesso a pessoas que estão distantes e elas acabam se tornando próximas. Então, procurar uma pessoa de confiança para conversar, né? Falar sobre o seu sentimento, a sua angústia, isso libera, né? Na psicologia, a gente acredita que a fala, ela promove a cura. Então, é importante falar, é importante você verbalizar, colocar para fora aquilo que está te incomodando. Uma outra estratégia é você procurar relembrar atitudes e comportamentos que você teve em outro momento de crise e que você conseguiu lidar diante daquela situação, daquele problema difícil, você conseguiu lidar e você teve êxito. Então, se você em algum momento, né, de crise, de dificuldade, de problema, você conseguiu lidar de maneira satisfatória, é bem provável que você tenha desenvolvido essa habilidade e então você consegue, né? Você tem essa competência para aplicar novamente. Então, procure, pare e pense.
Que outro momento da minha vida eu passei por uma situação difícil e fiquei emocionalmente desorientado, estressado, angustiado. Como eu resolvi isso? O que eu fiz para poder lidar com essa situação? E aí você, né, busca esses seus recursos para que você possa utilizar novamente. Exercício físico ajuda. A gente não pode ficar saindo, mas a gente sabe que tem como, né, se exercitar, né, às vezes dar uma volta na calçada, correr dentro de casa, enfim. A atividade física é sempre produtiva, é sempre ela vai trazer, né, agregar valor no combate ou no tratamento das questões emocionais, né? Nós sabemos que existem muitos benefícios, não dá para a gente tratar aqui agora, mas que traz muitos benefícios para a nossa saúde emocional. Leitura, e como nós estamos falando, né, de leitura que promova a saúde emocional, nada melhor do que o nosso tempo devocional, né, de leitura, de meditação, de oração, né, de leitura da palavra de Deus, um momento em contato com Deus. Esse momento vai trazer com que nós nos sintamos mais fortalecidos, mais em paz. Não tem como passar por um período de oração e leitura da Bíblia sem nos sentirmos mais energizados, mais leve, mais felizes e mais confiantes. Então é fundamental que você busque mais a Deus, que você tenha esse momento diário de oração, de meditação. Exercícios de respiração, eles ajudam a oxigenar o cérebro e fazem com que nós pensemos com mais clareza, e porque quando a gente está com a emoção desequilibrada, nós temos dificuldade de raciocinar com clareza, e isso acaba afetando mais ainda os nossos pensamentos, que confundem ainda mais nossas emoções. Então, exercícios de respiração, né? Eu acho que é fácil você procurar na internet dicas de exercício de respiração para que você possa ter como mais um auxílio na hora em que você se sentir muito angustiado, muito estressado, né? Parar um pouco, respirar fundo, vai para um cantinho silencioso, respira, né? Inspira e expira. Então, existem vários exercícios que podem ajudar, e tudo isso ajuda a controlar o estresse, tá? Uma outra estratégia é reenquadrar os planos que você tinha feito. Imagino que a maioria das pessoas tinha alguns objetivos e planos, estavam seguindo com a vida, e isso foi interrompido. Então, nesse momento, é importante que você pare e pense: como eu posso, né, refazer ou reconstruir esse meu projeto, esses meus planos, de forma que se adeque à situação, né? Será que tem que ficar totalmente parado? Será que não dá para eu me recolocar, eu pensar em outra forma, né? Sei lá, de trabalho, enfim, daquilo que você estava planejando, executando e foi interrompido por conta da pandemia. Isso ajuda a você a pensar mais para frente, para o futuro, e isso traz uma sensação de esperança, né, de que lá na frente as coisas vão ficar melhor. Manter ativa a sua rede socioafetiva, né? Por conta da dádiva da internet, hoje nós podemos manter contato com pessoas que são importantes para nós. Então, é fundamental que você mantenha contato por telefone, por aplicativos de mensagem, né, pela internet. Manter contato com as pessoas que são importantes para você, né, que são pessoas que fazem com que você se sinta bem, né, procurar fazer isso com maior frequência. Se você for uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, em utilizar essas tecnologias, procure alguém que saiba para te orientar, para que você possa manter esse contato com essas pessoas que são importantes para você. E aí, se nada disso, ou se essas estratégias, né, não forem suficientes, e você sentir que você ainda assim está muito angustiado, muito triste,
né, com sensação de que nada vai ficar bem, com muito medo, aí sim é importante que você busque um profissional da área da saúde física, da saúde mental, para que possa te orientar, para que possa te ajudar, tá? Porque pode acontecer de agravar, sim. Mas inicialmente a gente não vai pensar que esses sintomas, essas reações são problemas emocionais, e sim são reações a uma situação desafiadora como essa, tá? Uma outra estratégia também que eu acabei pulando aqui é limitar ao máximo o acesso a informações, né? No início da pandemia, acredito que a maioria das pessoas ficou mais angustiada, então assistia tudo que fosse de noticiário e procurando saber. Então, é super importante que você limite. Assiste o telejornal uma vez ao dia, né? Procure não ficar lendo todas as mensagens que recebe por WhatsApp. Então, procura informações que sejam confiáveis, tá? E que sejam e de uma forma limitada, porque quanto mais informação você tem, nós temos, isso nos traz uma maior angústia. Mas também eu não posso ficar alheio, né, ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo na cidade. É importante você estar informado, mas o excesso causa também ansiedade. E um outro fator super importante que ajuda muito é que quando ajudamos o outro, nós nos sentimos melhores, né? Então, se você tiver alguma possibilidade de alguma forma ajudar, né? Alguém que precisa na compra de cesta básica, enfim, né? Manter ou cultivar esse espírito solidário, costurar máscara para doar, isso também ajuda com que você tenha um tempo, né? Se estiver com tempo ocioso, você tenha um tempo produtivo, né? Ou se você ajudar financeiramente, enfim, faz com que você também se sinta melhor, né? Em fazer isso, em ajudar as pessoas, e então vai te trazer um conforto emocional maior, né? A Bíblia fala que melhor é dar do que receber, né? Então, quando a gente realmente ajuda o outro, nós nos sentimos melhores. Então, um ponto importante é você também avaliar se será que essas minhas reações, essa minha angústia, tristeza, será que pode se tornar um problema maior? Será que pode virar uma depressão? Será que pode virar um transtorno de ansiedade? Então, para que você possa avaliar isso, preste atenção, né? Se, por exemplo, se você tem um sentimento de tristeza, se isso está muito profundo, se você se sente assim o tempo todo, ou se vem esporadicamente, uma hora você está mais triste, mas uma hora você se distrai. Então, se o sintoma for persistente, aí sim é importante você procurar, né, uma avaliação. Se esse sofrimento for muito intenso, né, então se você não consegue sair dessa tristeza, então pode precisar de ajuda. Não tem vontade de conversar com outras pessoas, está com dificuldade de lidar, né, com a família, ou então pessoas que já têm problemas com álcool, tá? Ou outras dependências. Então são pessoas que precisamos ficar um pouco mais atentas, porque são pessoas que já têm algum comprometimento emocional e a questão do vício, então precisamos ficar atentos porque pode agravar, tá? E pessoas também que já têm um histórico, já estavam em tratamento, né, de problemas emocionais, como depressão, transtorno de ansiedade mais profundo, psicose, entre outros. Então, pessoas que já vinham com esse histórico antes da pandemia, então são casos que nós precisamos ficar mais atentos. Pessoas que têm comportamento de suicídio, né? Tentativas de suicídio ou ideação suicida. Então, esses casos nós precisamos ficar mais atentos, porque somado ao sofrimento emocional
já pré-existente, mais todo o estresse da pandemia, isso pode fazer com que a pessoa tenha um agravamento. Então, assim, nós podemos compreender que há uma diferença, tá? Entre uma reação emocional diante dessa situação, tá? E há uma doença, né? Um transtorno emocional. Então, é importante que você procure entender essa diferença, para que você consiga perceber que sentir, né, tristeza, ansiedade nesses dias é algo que está vindo de fora para dentro e que você tem como lidar com isso, né? Você vai conseguir reagir a toda essa situação. E para concluir, eu gostaríamos que nós nos lembrássemos das palavras de Jesus em Mateus 28:20. E eis que estarei com vocês por todos os dias. Jesus prometeu estar conosco, Jesus nos disse que venceu o mundo. Então Ele está conosco e Ele venceu o mundo, então nós podemos vencer. Talvez possamos não vencer o Covid, mas com Jesus nós podemos vencer a tristeza, podemos vencer a ansiedade, podemos vencer o estresse. É claro que numa necessidade de uma ajuda profissional, sim, devemos procurar, né? Deus nos deu capacidade, inteligência para usar a ciência da melhor maneira possível. Então, se precisar, buscar ajuda profissional é fundamental. Mas quando nós buscamos essas palavras, quando nós buscamos a promessa de Jesus para as nossas vidas, essa promessa ela vem como um alívio para a nossa alma e pode fazer com que nos sintamos mais esperançosos, mais felizes e possamos vencer todas essas reações ou sintomas diante da pandemia. Que Deus possa, né, confortar seu coração, que Ele possa trazer para você paz, tranquilidade, que você possa colocar toda a sua esperança, toda a sua fé na força e no poder de Deus, porque só Ele pode nos consolar, só Ele pode nos proteger e nos trazer paz e paz verdadeira neste momento. Que Deus a todos abençoe.